Bem-vindos ao Turismo em Destaque, mais um episódio gravado em confinamento. A vontade de viajar propriamente dita nunca deixou de estar presente. Aliás, porque o turismo em si mesmo, o ato de viajar, por assim dizer, há muito que deixou de ser considerado um luxo para passar a ser um bem essencial ou, se quisermos, até uma necessidade básica. E a satisfação dessa necessidade básica acabou por ser, de alguma forma, posta em causa a quando da eclosão desta terrível pandemia, já lá vai quase um ano, e que veio comprometer a satisfação dessa necessidade, uma vez que percebemos que uma das poucas formas que havia de conter as infecções era não haver deslocações, isto é, não haver viagens. E quando não há deslocações, obviamente, não há turismo. Ora, como se sabe, aquilo que é proibido ou aquilo que não é possível realizar acaba sempre por ser muito mais desejado. E sobretudo, quando tudo isso é acompanhado, por um lado, por uma redução abrupta dos contactos sociais e, por outro lado, por confinamentos obrigatórios. Contudo, e apesar da vontade de viajar existir e das pessoas quererem-no fazer, até já se fala em turismo de vingança, ou seja, que é realizarmos não apenas uma viagem, mas a viagem com que sempre se sonhou e realizá-la rapidamente enquanto há oportunidade, de modo a que essa oportunidade não possa ser perdida ou em virtude de acontecimentos que, entretanto, fogem ao nosso controle e que depois impedem a sua realização, por exemplo, como acontece presentemente, mas dizia eu, ainda é muito difícil, apesar de toda esta vontade de existir, ainda é muito difícil de nós podermos prever com exatidão quando é que o turismo pode regressar, por assim dizer, à normalidade e as viagens reentrarem no nosso cotidiano. Aliás, tudo isto, como bem sabemos, está muito dependente da evolução da própria pandemia e, neste momento, todas as nossas esperanças estão ancoradas no processo de vacinação, esperando que o mesmo resulte e que assim se consiga alcançar, finalmente, as tão almejadas imunidade individual e de grupo e conter a doença. A isto deve-se a este aspecto que tem mais diretamente a ver com as questões ligadas à saúde. Deve-se ligar um outro aspecto que tem a ver com a capacidade económica, nomeadamente com o poder de compra dos consumidores, porque, quer a gente queira, quer não, infelizmente, uma das grandes consequências que esta pandemia nos trouxe foi a perda parcial ou mesmo, em alguns casos, total do poder de compra. E, embora possa haver vontade e querer viajar, se não houver capacidade financeira para o fazer, tal não é possível. Para além destes dois aspectos, existe um terceiro que é bom também ainda termos presente e considerarmos, que tem a ver como é que o turismo no seu todo, no seu global, vai acabar por ultrapassar e vai sair deste autêntico terremoto pelo qual foi assolado, já que estamos, neste momento, como creio que temos vindo a demonstrar ao longo dos últimos episódios deste programa, já que estamos, neste momento, em sérios riscos de podermos ter uma desestruturação produtiva da atividade. Mas também não queria terminar esta resposta sem uma nota positiva, sem uma nota de otimismo. E essa nota vai para que, se tudo correr conforme está planeado, de acordo com todas as informações que temos neste momento disponíveis, isso significa que poderemos, em princípio, no terceiro trimestre deste ano, um período que coincidirá com o nosso chamado verão, podemos ter já movimentos turísticos com bastante significado. E até, quem sabe, podermos vir a ter um quarto trimestre completamente atípico, ou seja, já com uma retoma muito mais efetiva da própria atividade turística para níveis que, neste momento, ainda são impensáveis. Este tem sido um dos temas que aqui mais temos abordado, até porque sabemos ser a maior preocupação atual de todos quantos, de alguma forma, estão ligados à atividade económica do turismo, maiormente trabalhadores e empresários. E creio que, para ser justo, creio que ninguém porá em causa os esforços e o empenho que o Estado tem posto nos auxílios
às empresas. Agora, também não menos verdade, e em abono e em nome dessa mesma justiça, temos que dizer que tal não tem tido, por assim dizer, a maior das eficácias, tanto no que respeita ao desenho e à concepção desses mesmos apoios, como na facilidade de a eles se poder aceder, como ainda na rapidez da sua chegada aos destinatários, e isto tudo acontece em grande parte porque há um enorme desconhecimento sobre como funcionam as diferentes atividades económicas e, dentro delas, cada um dos setores que as integram e dos quais, porventura, ou entre as quais, porventura, o caso do turismo é aquele mais paradigmático e que melhor ilustra toda esta situação. A par disto, também, devemos ter presente que a maior parte dos decisores políticos, quando anunciam as medidas, muitas das vezes esquecem-se que não basta fazer esse anúncio, é preciso depois concretizar, é preciso fazer. E o que se tem vindo a passar é que o governo, por vezes, até acaba por ser muito lesto, muito rápido no anúncio, só que depois demora tempo e mais tempo e tanto tempo a regulamentar que quando os apoios finalmente acabam por estar disponíveis, já não podem ser acedidos, uma vez que já foram ultrapassados pelos próprios acontecimentos, que ditaram, entretanto, outras necessidades, toda a conjuntura se alterou e, infelizmente, aquilo que nos tem vindo a revelar é que se tem sempre alterado para pior. Ora, a isto também acresce que, por vezes, a regulamentação acaba por ser usada para limitar, por assim dizer, aquilo que politicamente foi anunciado como sendo para todos. Veja-se, por exemplo, ao longo destes meses, aquilo que já aconteceu com os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, com o que está a acontecer com os códigos de atividade económica, cujos apoios às vezes são anunciados para todos, mas depois na regulamentação só existem determinados códigos de atividade económica e, portanto, só essas é que podem ser apoiadas, ou até mesmo aquilo que se passa no que diz respeito às atividades que estão legalmente ou administrativamente têm que estar encerradas e aquelas que, apesar de formalmente não o estarem, na prática se vêem impedidas de conseguirem gerar receita. E, portanto, aqui das duas uma. Ou tudo isto é feito de forma sistematizada, pensada e em nome de um rigor orçamental ou de não agravamento do déficit, situação que de todo queremos pensar que possa corresponder à realidade, ou então aquilo que acontece, e que neste caso é aquilo que nos afigura muito mais plausível, é que exista uma tremenda ignorância, um total desconhecimento que é crucial e urgente corrigir. Por outro lado, também é bom que se diga que existem muitos apoios, nomeadamente por parte de outras entidades, por exemplo, aqueles que provêm das autarquias e que naturalmente se saúdam, mas que, tal como os do Estado Central, acabam por estar muito dispersos. Ora, não seria bom, não seria mais útil, e aqui deixamos a ideia que se criasse um género de um portal, por assim dizer, onde todos estes conjuntos de apoios pudessem ser disponíveis e que fosse de fácil acesso por parte de qualquer um, em que bastava, por exemplo, digitar o código de atividade económica ou o número de identificação fiscal ou a localização, nomeadamente o concelho, para de imediato se ficar a saber todos os apoios com que se pode contar? Eu julgo que sim. De qualquer das formas, mesmo assim, continuo a pensar e a dizer aquilo que sempre, desde a primeira hora, vim a afirmar, desde o início de março do ano passado, logo no princípio da pandemia, tive possibilidade de sublinhar, que é os apoios devem ser dados ou a fundo perdido ou cumulativos com a isenção do cumprimento de determinado tipo de obrigações, nomeadamente fiscais ou aquelas que têm a ver com a segurança social e, sobretudo, dados diretamente aos seus destinatários e de forma universal. É que nós não nos podemos esquecer que a economia é uma teia e, como qualquer teia, tudo está interligado. Aspecto que é muitíssimo e assume um caráter ainda de maior relevo, sempre e quando estamos a falar da atividade turística, atendendo ao seu caráter e à sua enorme simbiose. Marcamos encontro para a semana e até lá, proteja-se a si, aos seus, fique em casa.